Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre as organelas membranosas, os retículos, endoplasmático liso e rugoso, o complexo de Golgi e os lisossomos. Espero que vocês gostem da aula. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários, tá bom? Um abraço e até mais. Bom, então as organelas membranosas recebem esse nome porque elas têm a membrana, tá? Então a membrana faz parte da sua estrutura. Como organelas membranosas, como eu disse, nós vamos ver o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso, o complexo de Golgi e os lisossomos. O retículo endoplasmático, tanto o liso e o rugoso, são organelas que segregam e organizam processos bioquímicos intracelulares. Eles estão próximos ao núcleo, eles somente são visíveis ao microscópio eletrônico, eles estão presentes somente nas células eucariontes e eles são constituídos, então, por redes de membranas. Então, aqui à esquerda é o retículo endoplasmático rugoso, a sua estrutura é laminar, composto, então, por lâminas achatadas e pelos ribossomos aderidos à sua estrutura. À direita tem um retículo endoplasmático liso, que a sua estrutura é em vesículas e ele não tem os ribossomos aderidos a essa estrutura. Então, o retículo endoplasmático rugoso, como vocês podem ver aqui na imagem à esquerda, essas lâminas achatadas e as bolinhas pretas, que são os ribossomos aderidos à sua estrutura. Essa organela, então, você percebe que ela está bem próxima do núcleo, então ela tem uma continuidade a partir do envoltório nuclear e tem, então, os ribossomos aderidos a ela. Quais são as funções dessa organela? Ele vai sintetizar proteínas, vai fazer a segregação e o processamento de proteínas constituintes da membrana e faz a modificação das macromoléculas. O retículo endoplasmático liso são essas organelas vesiculares, arredondadas, e não tem os poliribossomos aderidos à sua estrutura. Então, como você pode ver aqui, são essas estruturas em laranja, representado por essas vesículas. Quais são as funções dessas organelas, O retículo endoplasmático liso, ele vai sintetizar lipídios, ele faz o processo de desintoxicação do organismo através da adição de um grupamento funcional, que é a hidroxila, formada por oxigênio e hidrogênio, as moléculas tóxicas, porque com esse grupo funcional fica mais fácil dessa molécula ser diluída na água, interagir com a água e ser, então, excretada. O retículo endoplasmático liso, ele faz também a síntese de glicogênio. Então, o retículo endoplasmático liso dos hepatócitos, que são as células do fígado, eles fazem um processo chamado de glicogenólise, que consiste na obtenção de glicose a partir do glicogênio. E essa organela faz também a regulação do cálcio intracelular. Então, o retículo endoplasmático liso, ele regula, capta, armazena o cálcio. Lembrando que o cálcio é muito importante para os processos de contração muscular, de coagulação sanguínea, e é um elemento muito importante na composição do esqueleto. O complexo de Golgi é outra organela membranosa que tem o seu tamanho variável de acordo com a função daquela célula. Então, ele pode ser pequeno ou grande, dependendo da função que aquela célula vai exercer. Ele é formado por 3 a 8 sáculos empilhados, Então, associados com essas vesículas que vão armazenar substâncias, que vão secretar substâncias. Então, essa estrutura do complexo de Golgi recebe o nome de dictiossomo. E ele está localizado ao lado do núcleo. Então, nessa célula aqui, observa o núcleo, o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso e o complexo de Golgi.
Então, ele tem esses sáculos empilhados, né? E ele tem uma face chamada de face cis e de face trans. Então, aqui é uma microscopia eletrônica mostrando essa organela. Como funções, o complexo de Golgi vai armazenar, vai transportar, empacotar e fazer a remessa de substâncias, vai adicionar glicose, ou seja, glicosilação, vai fazer esse processo nas proteínas, vai adicionar sulfato às proteínas, chamado de sulfatação, e vai adicionar fosfato, chamado de fosforilação. Faz o endereçamento de proteínas e faz um processo muito importante que é a secreção celular. Bom, então aqui é para mostrar para vocês, né, o retículo endoplasmático rugoso, o complexo de Golgi. É do complexo de Golgi que vai as vesículas originar os lisossomos que nós veremos adiante. Aqui é para mostrar a interação do retículo endoplasmático rugoso, as vesículas emitidas dele vão se fundir com a membrana plasmática, do complexo de Golgi, vai se fundir com as membranas, né, com os sáculos desse complexo de Golgi, e vai, então, essas vesículas emitidas do complexo de Golgi, algumas podem formar os lisossomos, e outras vão ser vesículas de secreção que vão secretar essa substância para fora da célula. Essa secreção, essa via de secreção, né, feita pelo complexo de Golgi, existem duas formas. Tem a secreção que ela é contínua, tá? Então, ela não é regulada, ela vai ser excretada, né, ou secretada continuamente. Então, é o caso, por exemplo, do colágeno. Mas tem substâncias que têm a via de secreção regulada, que não é contínua, que essa secreção, né, essa eliminação dessa substância da célula só acontece após um sinal, tá? É o caso, por exemplo, de hormônios que são secretados após estímulo, né, de células endócrinas. Então, existem essas duas vias de secreção realizadas pelo complexo de Golgi. A via de secreção contínua ou não regulada e a via de secreção regulada. Os lisossomos são outras organelas membranosas, como eu já te adiantei, ele vai originar do complexo de Golgi. Estão também em células eucariontes. Como são organelas membranosas, são revestidos por membrana e são depósitos de enzimas digestivas. Portanto, a função básica do lisossomo é fazer a digestão intracelular. Bom, então aqui é uma microscopia eletrônica mostrando para vocês essa organela, né, uma vesícula redonda, cheia de enzimas digestivas ali para fazer o processo de digestão intracelular. Bom, então aqui é para mostrar que o lisossomo ele surge a partir das vesículas do complexo de Golgi e vai então realizar o processo de digestão celular que eu vou te explicar agora. Bom, então esse processo de digestão realizado no lisossomo, ele vai acontecer da seguinte forma. Então, ali dentro da célula, né, do complexo de Golgi, partem vesículas que vão formar o lisossomo primário, que é essa estrutura que contém as enzimas digestivas. Quando alguma partícula, né, sólida entra na célula por fagocitose, essa partícula ela vai ser revestida pela membrana, formando o que nós chamamos de fagossomo. Então, se é uma partícula sólida revestida pela membrana, recebe o nome de fagossomo. Se é uma partícula líquida revestida pela membrana, recebe o nome de pinossomo, porque entrou por pinocitose. Esse fagossomo vai se fundir com o lisossomo primário, formando o que nós conhecemos por vacúolo digestivo ou lisossomo secundário, para que as enzimas digestivas vindas do lisossomo primário façam o processo de digestão intracelular. Aquilo que for útil para a célula vai sair dessa estrutura, desse vacúolo digestivo, vai atravessar a membrana e vai voltar para a célula.
Aquilo que não for útil para a célula vai formar o que nós chamamos de vacúolo residual, que é composto, então, pelos resíduos, e esses resíduos, né, vão sair da célula através de um processo chamado de plasmocitose ou exocitose, em que a membrana do vacúolo residual funde com a membrana plasmática da célula e libera para o meio externo os resíduos. Então, essa é uma via de digestão intracelular realizada pelo lisossomo. Mas existe também uma outra forma, quando a célula tem uma organela que não exerce mais a sua função como deveria, e essa organela, então, ela vai ser digerida. Então, essa organela funde, né, com o lisossomo primário, formando o que nós chamamos de vacúolo autofágico. A digestão dessa organela vai acontecer, o que for útil volta para a célula e o que não for forma o vacúolo residual e esses resíduos serão eliminados da célula por plasmocitose. Então, o lisossomo, ele faz a digestão tanto de partículas sólidas ou líquidas que entraram na célula, por endocitose, né, que são os tipos fagocitose e pinocitose, e também faz a digestão de uma organela própria da célula que não exerce mais a sua função. Essas aqui foram, então, as referências bibliográficas utilizadas para a elaboração dessa aula. Espero que ela tenha ajudado vocês, né, no entendimento dessas organelas membranosas. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Deixem o seu like, o seu comentário e ative as suas notificações, tá bom? Bons estudos e até mais.